Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Amém. Queridos, vamos nesta oportunidade fazer a leitura da palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 1 a 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, dos versos 1 a 12. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. Graças a Deus. Primeira carta fica aí depois de Efésios, Filipenses, Colossenses, aí vem Tessalonicenses no Novo Testamento. Tá bom, queridos? Vamos nessa oportunidade, passamos a ler. E finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vos dizemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Graças a Deus, irmão. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui instruções aqui do apóstolo Paulo, né, em algumas áreas nossa vida cotidiana, no qual, meus amados e queridos irmãos, estamos envolvidos, né? Até fala aqui até mesmo do amor entre os irmãos, né? Ele diz que não é necessário falar, porque já teve visto, já tem ouvido, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que ele disse que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, meus queridos e amados irmãos, todas as coisas foram escritas, né, para nós foram escritas. Glória a Deus. Ele também, vamos ver, queridos, que ele fala com respeito do trabalho honesto, no qual todos que somos servos de Deus estamos também, queridos, envolvidos neste contexto de termos esse princípio, irmãos, da honestidade.
também nos falar sobre a santidade, né? Santidade esta que é um processo que os irmãos sabem é contínuo, um processo constante. Meus amados, é a santificação do crente, do justo. Santificado no sentido de ser separado, né, irmãos? Tudo aquele que santifica, ele é separado, se santifica para Deus, se santifica para o Senhor, ele procura se separar. Glória a Deus. É como disse Tiago, que a verdadeira religião é você se guardar, não se envolver com a corrupção do mundo, né? E visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, porque a corrupção, meus amados, tudo que a corrupção, a concupiscência, né? E a soberba da vida e vontade da carne, e isto não é de Deus, mas é do mundo. E o mundo, com a sua concupiscência, com os seus prazeres, com as suas ofertas, passa, né? Mas aquele que faz da vontade de Deus permanece para sempre. Então a santificação, irmãos, ela começa na convenção e termina na glorificação, porque na glorificação, irmão, quando nós seremos semelhante a Ele, né? E assim como Ele é, nós o veremos e estaremos para sempre com Ele. Não precisa mais santificar, porque lá tudo é santo, visto que a palavra de Deus nos diz que lá não entra pecado, não entra nada que contamine o lugar e contamine o ambiente. Então lá não entra impureza, lá não entra pecado. Por isso, meus amados, que o apóstolo Paulo diz que convém que isto que é corrupto se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corrupto se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aonde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que sempre nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, aqui, na verdade, é um processo contínuo, constante, um processo da santificação, onde nós nos afastamos das coisas que nos levam ao pecado, ao erro, a desagradar a Deus, e nos aproximamos daquilo que nos leva ao Senhor. Louvado seja Deus. É bem verdade, irmãos, que nesse processo existem altos, existem baixos, existem erros e existem acertos, mas esta é a vontade de Deus para conosco, que nos santifiquemos. Hebreus 12:14 diz assim: buscai a paz com todos, né? E segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Nas cartas do apóstolo João, ele diz que aquele que nele tem esta esperança, faz o quê? Purifica-se a si mesmo, como ele é puro.
Se nós, irmãos, estivermos na luz, se nós, irmãos, andarmos na luz, como Ele na luz está, o que acontece? Somos abençoados, irmãos. Somos abençoados, temos comunhão, porque temos comunhão uns com os outros. Já pensou um lugar que não tem comunhão, irmãos? Que não tem união, aonde cada um fala uma língua diferente? Um ambiente como esse, irmãos, é um ambiente complicado, é um ambiente hostil, é um ambiente aonde o Espírito Santo de Deus não habita, aonde Deus não opera. Então, irmãos, se nós verdadeiramente estamos na luz, estivermos na luz, como Ele está na luz, glória a Deus, porque Ele é luz, porque Ele é verdade, porque Ele é caminho, porque Ele é vida, porque Ele é santo. Temos comunhão, queridos, meus amados, uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, meus amados, é verdade que neste processo, como já falei, é necessário, querido, buscar mais e mais do Senhor a cada dia, né? A palavra de Deus nos diz: chegai-vos a mim, e Ele se chegará a vós. Louvado seja Deus. Então, meus amados, Deus está pronto para cumprir, para fazer o que Ele tem que fazer em nossas vidas. Glória a Jesus. No entanto, meus amados, essa leitura de Tessalonicenses capítulo 4, do verso 1 ao 12, é uma exortação de Paulo para os cristãos viverem de forma a agradar a Deus. É uma exortação. Veja só: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos. Primeiro, irmãos, ele roga aqueles irmãos, ele pede aqueles irmãos, e depois ele exorta aqueles irmãos. Exortamos no Senhor Jesus, e ele exorta a igreja, ele exorta aqueles irmãos no Senhor Jesus Cristo, significando dizer que ele exorta aqueles irmãos com a palavra de Deus, usando a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, irmãos, quem faz as coisas acontecerem. É a palavra de Deus, meus amados, que regenera. É a palavra de Deus que muda, é a palavra de Deus quem converte. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então ele exorta, irmãos, a igreja no Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, irmãos. Então a igreja que é exortada, que é ensinada na palavra, irmãos, é uma igreja fortalecida, uma igreja forte, é uma igreja vencedora, é uma igreja viva, é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja cheia do poder de Deus, é uma igreja que congrega, é uma igreja que dizima, é uma igreja que oferta, é uma igreja que obedece, é uma igreja que respeita e considera o seu próximo, independentemente de ser cristão ou não, porque a nossa obrigação não é só com os nossos irmãos aqui dentro. Então, eu amo meu irmão, o restante eu quero que... Não é assim não. Não é dessa forma, não é desta maneira. Louvado seja Deus. A igreja que é exortada do Senhor Jesus e exortada na palavra é uma igreja cheia de amor,
É uma igreja cheia do poder de Deus, é uma igreja cheia de graça, é uma igreja cheia de misericórdia. Porque primeiramente o Senhor Jesus Cristo nos perdoou. Porque primeiramente o Senhor Jesus Cristo nos amou. Louvado seja Deus. Não existe esse negócio de dizer, não, eu amo meu irmão, mas eu não ando com ele, eu não compartilho com ele. Então você não ama ele. Se você não compartilha com ele, se você não anda com ele, então você não ama. Glória a Deus. Finalmente, irmão, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a prosseguir cada vez mais. Então, irmãos, a exortação, a palavra de Deus, irmãos, é para que continuemos, é para que venhamos prosseguir, meus queridos. Louvado seja Deus, aleluia. Não é para parar ninguém, irmãos, não é para ferir, não é para machucar, não é para desanimar, não é para desorientar. Então, irmão, essa exortação é para que venhamos prosseguir firme na palavra de Deus, meus amados e queridos. É necessário, é preciso sermos confrontados com esta palavra. A Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Glória a Deus, louvado seja Deus. As pessoas, muitas vezes, meus amados e queridos, querem examinar os outros por si só. Não, irmão, a palavra de Deus manda que a pessoa examine-se a si mesmo. Agora, irmãos, não podemos ser omissos. Não podemos ser omissos com respeito aos ensinamentos, as regras e as disciplinas que devemos ter na casa de Deus, no Evangelho de nosso Senhor. Agora, Senhor, irmãos, não falemos coisas, irmãos, que nós não vimos, irmãos, que nós não temos prova, que não temos certeza. Glória a Jesus. Aleluia. Certa feita o irmão disse: olha, pastor, eu vi aquele irmão entrando em um motel com a irmã. Quem contava isso aqui era o pastor Edivan. Eu vi ele entrando no motel com uma pessoa, uma mulher. Aí quando foram investigar, foram ver, o irmão era mototáxi. Foi uma corrida que ele pegou. Agora, o outro disse: eu vi o irmão jogando na loteria. Vi ele lá na loteria marcando o bilhete. Aí foi investigar, irmão, era o patrão dele que tinha mandado ele marcar o bilhete lá. E aí já faz aquele julgamento. O julgamento, irmãos, precipitado e antecipado. Então, meus amados e queridos, por isso que a palavra do Senhor diz que o homem tem que examinar-se a si mesmo. Aquele que confessa e deixa, o que acontece? Alcança misericórdia. Mas o que encobre nunca prospera. Se você não tivesse visto eu colocar esse controle bem aqui, dentro dessa Bíblia aqui, e eu perguntasse para você o que é que tem aqui dentro, você ia saber o que era? Ia saber? Alguém ia saber? Então está encoberto, irmão. Está encoberto.
Como é que eu e você vai saber? Me diga. Nem eu e nem você sabe. Então deixe de julgar os outros, fazer um juízo errado dos outros. Então, meus amados, nesta palavra, nesses versículos, nesses 12 versículos, por exemplo, do versículo aqui, como já falei, de 1 a 12, é uma exortação de Paulo para que os cristãos, para viverem de forma a agradar a Deus, focando na santificação e na vida de amor e trabalho. Os temas principais aqui são 3: santidade sexual, abstinência da prostituição, né? Prostituição aqui envolve tudo, irmãos: fornicação, adultério, prostituição, aquela prostituição qual ela é efetuada feita, executada no sentido de angariar dinheiro financeiramente, vender o corpo. Então, prostituição aqui é tudo isso, irmão, todo esse sentido. Controle do próprio corpo, o amor fraternal, é ajudar os outros e não ser um fardo. O trabalho honesto, tudo com o objetivo de progredir na vida cristã e honrar a Deus. E honrar a Deus. Nós vamos dizer que, nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo vai dizer que temos que manter o nosso vaso em honra. Em honra. O que é o vaso aqui, irmãos? O que está representado? O vaso, irmãos, é o nosso corpo. É o nosso corpo. O vaso somos nós. Então nós temos que manter este vaso em honra, irmão, porque nós somos mordomo deste vaso, administradores deste corpo. E este corpo, irmãos, é templo do Espírito Santo e é membro de Cristo Jesus. Você acha que Jesus fica feliz, Jesus fica alegre quando eu pego o membro do corpo dele e ajunto em prostituições? É por isso que aqui o apóstolo Paulo diz que ele vai fazer o quê? Ele é vingador destas coisas, ele vai tomar vingança destas coisas, ele vai fazer justiça a estas coisas. Ele vai fazer justiça a estas coisas. Glória a Deus. Então, meus amados, dos versos 1 e 2, nós vamos falar sobre o progresso, né, na vida cristã. Paulo elogia os Tessalonicenses por já viverem uma vida de forma a agradar a Deus, mas os incentiva a progredir cada vez mais na caminhada, né? Paulo, ele elogia eles aqui, faz o elogio, né, nos versos 1 e nos versos 2, mas ele incentiva, meus amados, que eles continuem a progredir, irmãos, a produzir frutos. Irmãos, temos que produzir frutos. O Senhor Jesus Cristo disse: produzir, pois, frutos dignos de arrependimentos. Que frutos são esses, queridos? Que frutos são esses? Oh, aleluia, fruto bom, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Frutos são frutos que venham glorificar a Deus, são boas ações, meus queridos. Aleluia, são frutos de justiça. Glória a Deus, glória a Jesus. Produzir pelos frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque já está posto, irmão. Já está colocado.
o machado de Jesus, o machado de Jeová. Ora, irmão, se o machado dos homens é bem amoladinho, imagina o de Jeová. Presbítero Chaga. Eita Jesus, o golpe é grande, é fatal. Aleluia, já está posto, ó, o machado. Oh, glória a Deus, mas amolar que é uma motosserra. Oh, glória a Jesus. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Porque já está posto o machado à raiz das árvores. E toda aquela árvore que não produzir esses frutos, que não der esses frutos, o que acontece? Ela é cortada. Tchá! E depois o que acontece? É lançada no fogo. Irmãos, então, meus amados e queridas, é bom receber elogio, né? Glória a Deus. Mas, meus amados, muito melhor é obedecer a palavra de Deus e colocar e continuar nos caminhos do Senhor, progredindo no Senhor, né? Ele lembra que quem rejeita certo. Então, queridos, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor, né? Eles não eram leigos, irmãos, com respeito à palavra de Deus. Eles não eram ignorantes, eles sabiam, vós bem sabeis qual foi o mandamento, qual foi a palavra, qual foi o ensinamento que vocês receberam da palavra de Deus, irmãos. Então, irmãos, significa dizer que aqui a igreja também, eu creio que a igreja não é ignorante. Ignorância significa dizer ausência de conhecimento. Todos nós temos conhecimento da palavra, não somos leigos na palavra. Bem sabemos, irmãos, aleluia, como é o nosso Deus e como Ele quer que estejamos na presença dEle. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Temos que, meus amados, os jovens que estão namorando e pretendem casar, que tenham, meus amados, um namoro casto no Senhor Jesus Cristo, respeitando os limites, irmãos. Não avance, meus amados, o sinal. E aqueles também, queridos, que são casados, que venham verdadeiramente, irmãos, honrar, né, o matrimônio, porque o apóstolo Paulo vai dizer aqui que Deus não nos chamou para impureza, irmão. Deus, Ele não nos chamou para imundície. Não, senhores, Deus nos chamou à santificação. Aleluia, foi para isso que Ele nos chamou. Glória a Deus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então esta é a vontade de Deus, irmãos. Este é o querer de Deus, que os abstenhamos da prostituição, né? Prostituição, que evitemos, irmãos, que não participemos da prostituição. Aqui esta palavra, ela atinge todos os variados sentidos, irmão, de prostituição, fornicação, adultérios e outras coisas, mas que não agradam a Deus. Então, dos versos 3 a 5, ele fala da santidade sexual, né? A vontade de Deus é que os cristãos sejam santificados, separados para Ele, o que inclui a abstinência da imoralidade sexual, ou seja, a prostituição. Então, para você, para nós vivemos uma vida, irmãos, de santidade diante de Deus, inclui, meus amados, a abstinência, a prostituição, evitar a prostituição, não participar na prostituição.
A instrução é que cada um saiba possuir o seu vaso em santidade. Cada um saiba, irmãos, possuir o seu vaso, ter o seu vaso, irmãos, em santidade. Louvado seja Deus. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Glória a Deus. Então, meus amados, porque Deus vai pedir conta, irmãos, se eu não preservar esse vaso, que é este corpo, em santificação, em honra, Deus, Ele é vingador, Ele é justiceiro destas coisas, irmãos. Ele vai vingar estas coisas, Ele vai pedir vingança, Ele vai fazer justiça. Ele vai fazer justiça, irmãos. Às vezes tem uns casal aí que quer fazer umas coisas aí que não agrada a Deus, errado, viu? Umas coisas erradas. Temos muitas vezes denúncia dessas coisas. Então, meus amados, entre quatro paredes não pode tudo não, viu? Tem um limite. Tem um limite. Tá certo? No namoro também tem um limite. No noivado também tem um limite. Então cada um, irmãos, de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Como os gentios aqui representam o mundo. Os gentios aqui, irmãos, é o mundo. É o mundo. Nós não estamos mais no mundo, não, queridos. A palavra do Senhor nos diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, praticar as coisas do mundo, fazer as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Ele não tem nada de Deus em sua vida. Eita, irmão, que essa palavra hoje está pesada. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas é assim mesmo, irmão, que Deus trata conosco. Oh, glória a Jesus. Não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Então, irmãos, cada um de nós temos que manter este vaso, que preservar este vaso, que este corpo em santificação, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça deste corpo. Louvado seja Deus. Ele não fica alegre, meus amados, quando um dos seus filhos o desagrada. Verso 6: ninguém oprima ou engane a seu irmão. Ninguém oprima ou engane a seu irmão. Esta palavra aqui está ligada, meus amados e queridos irmãos, a exatamente todo esse contexto de se santificar, meu querido, no relacionamento, seja ele relacionamento de namoro, seja ele relacionamento de noivado, seja ele relacionamento de casal, de cônjuge. Ninguém oprima e ninguém engane a seu irmão. Oprimir aqui, irmãos, é exatamente colocar na parede e querer fazer coisa que Deus não aprova, que Deus não se agrada. E enganar aqui, irmãos, é prometer mundos e fundos e coisas, e castelo, e carro, e flores, e isso e aquilo, e na hora enganar somente com a intenção de conseguir o que quer. Então, meu querido, minha querida, nesta noite Deus fala conosco desta forma, desta maneira.
Glória a Jesus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador destas coisas. Que coisas são estas? Destas, no qual ele já falou aqui nos versículos anteriores. Deus é vingador destas coisas, irmãos. Deus, ele se levanta e faz justiça com respeito a estas coisas. Se assim nós procedermos, se assim fizermos, vamos estar um dia diante dele, e ele vai fazer a justiça dele, ele vai tomar a vingança dele. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porque, verso 7, não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Não foi para isso, irmão, que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para a imundícia. Deus não nos chamou para a indecência. Deus não nos chamou para essas práticas. Deus não nos chamou para a impureza. Deus não nos chamou para isso. Não foi para isso que Ele deu o Filho dele, padeceu na cruz, pagou o preço por nós. Não. Ele nos chamou para a santificação. Ele nos chamou para a glória dele. Ele te chamou para a glória dele. Ele nos chamou para a glória dele, para que ele seja louvado, para que ele seja exaltado, para que ele seja conhecido, para que ele seja glorificado. Foi para isso que ele nos chamou. Aleluia. Seja um vaso de honra na presença de Deus. Seja um vaso de honra. Aleluia. Aleluia. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação, irmãos. Glória a Jesus. É como eu falei, irmãos, é um processo, é um ato constante, contínuo. Sempre temos que estar, irmãos, nos santificando, buscando acertar. É verdade, há altos, há baixos, há erros, há acertos. Aleluia. Glória a Deus. Mas o erro, o baixo, irmão, na vida do crente não é uma voluntariedade, irmãos. É um acidente. É um acidente o pecado na vida do cristão. O cristão não anda pecando voluntariamente na prática do pecado. O pecado na vida do cristão é um acidente. Verso 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem. Peraí, está muito dura a palavra, está muito pesado. Mas quem despreza esta palavra, quem vira as costas para esta palavra, quem não dá crédito para esta palavra, quem não ouve esta palavra, quem não obedece a esta palavra, não vira as costas para o homem, não deixa desobedecer ao homem, não dá crédito ao homem, mas a Deus. Não deixa de dar crédito ao homem, mas a Deus. Glória a Jesus. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Oh, glória, já fez tudo, irmãos. Deus é completo. Aleluia. Glória a Deus, Ele nos deu o Espírito Santo. Paulo faz questão de frisar isto, meus queridos, dizendo que Ele nos deu o Espírito Santo. Então, se nós temos o Espírito Santo, meus amados, nós somos mais do que vencedores. Porque o Espírito Santo nos avisa, o Espírito Santo nos mostra,
o Espírito Santo fala ao nosso coração. Aleluia. Nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhos. Aleluia. Ele deixou o Consolador, Ele nos deu o Consolador. Ele disse: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou abandonar vocês, mas eu vou enviar o outro. Aleluia. Glória a Deus, porque enquanto ele estava aqui, irmãos, era ele quem cuidava, era ele quem ensinava, era ele quem instruía a plateia que estava diante dele, que eram os seus discípulos. Era ele que ensinava, era ele que instruía, era ele quem cuidava. Mas ele disse: eu vou para o Pai. E se eu for para o Pai? E se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês abandonados. Eu vou enviar o outro Consolador, o qual estará convosco todos os dias, o qual vos fará lembrar todas as coisas. Oh, aleluia. Glória a Deus. É Ele quem nos faz lembrar todas as coisas, irmãos, quando nós estamos à beira do abismo, quando nós estamos à beira do laço, da armadilha. Ele nos faz lembrar: vai porque quer, mas aí é laço. Vai porque quer, mas é armadilha. Está aí porque quer, mas é perigoso. Você sabe muito bem disso. Ele nos faz lembrar os ensinamentos, a palavra, a exortação. Louvado seja Deus. Irmão Radeu foi orar. Então, queridos, não deu para ir até o final a leitura, mas que Deus nos abençoe, né, meus amados? Vamos continuar louvando a Deus. Eu não quero passar do horário. Amados, amanhã é sexta-feira. Como eu tinha falado, tem um evento lá na CEADEP. Não sei se o Netão tem esse. Você tem, Netão? Eu cacei aqui no dos supervisores. Veja que Deus avisa aqui. Meus queridos, é o Seminário de Ciências Bíblicas que vai ocorrer aí na nossa convenção, na CEADEP. Vai se iniciar amanhã, dia 28, e se estender até o dia 29. O nosso pastor presidente pede que os obreiros estejam participando, e também algum outro irmão que tem um desejo também de estar aprendendo ali. Vai ser um seminário bastante rico em conhecimento, e já tem um bom número de obreiros do nosso campo inscrito. E se você também tem desejo de participar, você pode estar procurando nosso pastor. É apenas R$50 o investimento. Vai se iniciar amanhã às 19 horas, vai ser um sábado também pela manhã, à tarde e creio que à noite. Os preletores são o reverendo Marcos Glanstone, o outro também Gilson Santos, Lucas Freitas e Adriano Casanova. São homens que têm muita bagagem e vai estar ministrando esse seminário.
O valor ofertado, se eu não me engano, o pastor ele estava até falando que dá direito a uma Bíblia, não é isso? Com esse valor da inscrição que você fizer ali para estar participando deste seminário, você vai ter direito a uma Bíblia. Ali ele vai explicar como a Bíblia chegou até nós, o que você entende quando lê, a tradução da Bíblia, trazendo um texto sagrado para todos, como viver a Bíblia em família, uma sociedade bíblica na missão de Deus. São alguns dos temas que serão abordados ali. Então, se você tem desejo de estar participando deste seminário, ainda temos vagas e você basta procurar o nosso pastor, a secretaria da igreja, para estar fazendo a inscrição e estar participando ali. Meus queridos, amanhã também os nossos jovens aqui do nosso campo está escalado para participar do congresso de jovens ali do campo do Buenos Aires. Nós